Estamos começando mais uma história aqui no Emiras e hoje nosso convidado é o grande Alex Viana, que eu tenho uma relação de amor e ódio com essa pessoa. Não existe um melhor jogador para ser um personagem no Brasil. O cara é fera. Ele como personagem game desenrola de maneiras incríveis, mas ele no meu squad eu quero matar. Bem-vindo ao Emiras, Alex. Bem-vindo! Estou no delay. E aí, velho, beleza? Quantas coisas? Suave. O Alex, pra quem não Conta aí. sabe, ou pra quem esqueceu, ou pra quem não tava na Fênix, ele era um dos personagens chaves da Fênix, que ele era um dos candidatos a serem candidatos à presidência ali do Afeganistão. O enredo da Fênix era todo envolto em cima das eleições no Afeganistão para o exército americano poder sair de lá. E aí o Alex, ele tinha que correr atrás das coisas, ele tinha que ganhar o voto da galera que estava lá, basicamente era isso, para se tornar o presidente do Afeganistão. E aí ele vai comentar e vai falar o relato desde como ele chegou, como ele recebeu essa ideia que ele ia ser um personagem importante. Ele já foi personagem importante nas outras Fênix também, mas nesse era oficialmente um dos mais importantes ali, que era o candidato à presidência. Caiu. Então, pessoal, caiu aí, então de volta no ar, continuando. Faz as perguntas aí, Guilherme. Tava comentando, né, que dessa vez você já está acostumado a fazer essa interpretação mais aprofundada que abrilhanta aí os eventos, só que dessa vez foi oficial, né? Foi um pedido oficial e era um dos personagens mais importantes ali do desenrolar do jogo, porque era um candidato à presidência ali no Tá, Afeganistão, né? tá, vamos lá. Para poder começar com esse enredo, tem que voltar um pouco lá atrás, né? A Fênix, eu já conheço a Fênix já de algum tempo, né? De outras edições, né? Então tem que falar um pouco de Jericó, das duas Jericó, das tretas, não, das três, né? Que aconteceram em Jericó, das tretas que aconteceram, né? Porque, assim, numa das Jericós eu explodi o sub, né? Foi aqui o Elf e o Diogo Tenente também. agora, não é? Ele é tenente agora, né? E era uma desses eventos, né? Desse jogo, né? Eu fiz com o pessoal lá do Red Trap, né? Que eu vendi o Elf e o Diogo, né? Tem até um vídeo na internet aí, tem que achar para ver. E aí vem desenrolando a história da Fênix até chegar assim. Nessa última Fênix, né? A gente estava entrando como apoio lá pela FEASO, né? E pela BLS. E de repente chegaram em mim no jogo lá, falou, cara, a gente precisa de você. Porque assim, eu ia ser um padrão. Eu cheguei e falei assim, ó, não quero fazer nada, quero só dar tiro. Né? Você ia ser um dos grupos dos ingleses, né? Mercenário junto com o Elf. Eu tava entrando junto com os britânicos ali para poder fazer os PMC lá, as tretas que ia fazer, né? E de repente o Rui e o Chris chegam em mim e falam, cara, a gente precisa de você porque aconteceu um negócio. E dá para você assumir esse personagem? Porque eu sei que você vai se desenrolar. E por incrível que pareça, velho, eu tinha levado o meu loadout afegão. Né? Eu falei, dá pra fazer sem problema nenhum. Né? E aí assumi aquela do personagem lá, que era o governador lá da província, né? E assim, era um governador meio filho da puta, porque eu tinha 3 passaportes, né? Eu tinha o passaporte da ONU, eu tinha o passaporte do afegão e tinha um passaporte também britânico e um canadense. Lá. Então, se eu usava aquele passaporte todo momento para poder passar nas coisas, aí eu tinha uma equipe de segurança ali, né? Que eu tinha dinheiro para poder comprar, fazer as merdas acontecer e pagar as propinas que dava para poder fazer no meio do jogo, né? E de squad ali que eu podia confiar um pouco era no squad dos ingleses, que era com elfo, né? Tanto que teve, assim, algumas situações bem cômicas, né? Dentro do Uber Ross aconteceram coisas estranhas, né? Na cidade, quando você tinha que sair de uma cidade para outra para poder fazer, a situação do café também lá, a hora que começou o tiroteio dentro do café, foi assim, foi muito louco. Porque tem uma hora no jogo que você para de ser personagem também, para desenrolar, e acaba indo pro fight para poder também dar aquela troca
aquela troca de tirinho gostosa com o pessoal. Mas eu te falo que esse jogo eu tive muito menos, assim, aliás, todas as Fênix, né? As Fênix eu lembro que eu quase não atirava, entendeu? Quase não atirava. Ó. Então, assim, a Fênix, ela te proporciona situações onde que o role play você tem que ter jogo de cintura para poder começar a construir as coisas, né? Só que, puta merda, cara, aquela fazenda lá cansa pra andar, velho. Puta que pariu. A gente comentou no podcast com o Plínio Gil que era gigante aquele lugar. E as 3 primeiras vilas eram muito próximas uma da outra, era um morro para subir. Mas a Vila do Salim era muito longe, se quisesse ir lá, nossa, era um rolê mais ou menos. Então, velho, o Salim foi filha da puta, né, velho? Porque, assim, chegou uma hora que ele, assim, o nível de... O foda de um jogo LARP, porque isso é uma coisa que é incrível, isso acontece naturalmente no jogo. O nível de confiança que você tem no cara que tá do seu lado, ele vai a 0. Sim. Ele vai a 0. Entendeu? Então, dependendo da ação que esse cara faça do seu lado, você dá um tiro nele. Então, por exemplo, teve uma situação lá, né? Cara, eu não lembro quem era o meu motorista. Eu tinha 2 seguranças e um motorista. Eu acho que era Caramba, qual é o nome dele, velho? Não posso esquecer o nome dele. Já esqueceu. Marani, acho que era o Marani que era o meu parceiro de segurança ali. Eu não tenho certeza se ele estava comigo. Eu sei que o cara tinha barba. Bom, resumidamente, né? Eu cheguei pro cara. Não era o Marani, não. Era o. Foi com o Vicente. Foi o Vicente da C-Parts. Né? O Vicente estava lá de segurança comigo, né? Eu cheguei pro Vicente e falei: Vicente, vamos trocar de roupa. Né? Você vai ficar na frente como se fosse eu vou ficar atrás no carro, entendeu? E a gente vai ter que dar uma prensa no Rui, porque o Rui deve estar armando alguma coisa lá para poder me sacanear, tá? E a gente fui lá em cima, conversei com o Salim, fiz um acordo com o Salim, dei dinheiro pro Salim, entendeu? Eu tinha até um passaporte pro Salim fugir se ele precisasse, né? Só que eu não cheguei a usar esse passaporte para ele. Não, mas eu dei bastante dinheiro pro Salim, aquela negociação bem filha da puta, eu te dou 3 notas, você me dá 10, entendeu? Então, assim, na hora que a gente voltou, trocamos de roupa, né? E o Rui tava lá, aí de repente parou o carro e ele veio conversar comigo. Nessa hora, eu abri a porta, coloquei a GBB, né, na altura do peito dele e falei assim: entra e senta no meio do carro. Aí que ele pensou que eu fosse o segurança, entendeu? Só que na realidade o governador tava com a roupa de segurança. A gente trocou naquela hora, né? Aí ele entrou, a gente deu uma volta grande, foi quase lá no Salim, voltamos para poder firmar o acordo certinho para ter certeza de que ele não ia me sacanear. E de fato ele não me sacaneou, entendeu? Daquele momento até o fim do jogo eu pude confiar nele. Tá? Mas assim, existia uma certa, porque dentro do exército do Rui tinha uma divisão. Tá? E eu não sabia como estava essa divisão. Tá? O pessoal do Cova estava armando, o pessoal lá do Essalim lá, que é a... Caraca, esqueci o nome da mina, velho. Eu tô ficando velho, tô ficando com Alzheimer. Mas... É muita gente na Fênix, né? É muita gente pra lembrar o nome agora. Mas assim, tinha o pessoal do Essalim que tava ali virando... Meu, eu vou te falar, vocês já viram o mapa da Síria atual? O mapa tático da Síria, né? Você tem lá os pontos pretos que parecem pulgas, que é o Estado Islâmico, né? Depois você tem lá os pontos verdes que eles chamam de contra-terroristas, né? E depois você tem as áreas de controle de Bashar al-Assad e as áreas de controle esqueci daquele partido político que tá montando um país lá pra cima agora, né? Então, eu olhava aquele jogo da Fênix, cara, como se fosse isso, velho. Porque você tinha pontos que você tinha confiança, mas você tinha pontos que você tinha 0 confiança, né? E depois teve aquele momento lá que a gente precisava fazer a eleição, né? Que aí juntamos todo mundo, né? Eu tive que correr todas as vilas, cara. Foi uma coisa louca, cara. Eu tive que correr todas as vilas para poder chamar o pessoal para descer para a vila principal, que era a vila onde eu estava de governador ali, para poder fazer. Foi feita uma eleição, né, onde foram feitos, contados votos, né, mas todos os votos foram como é que se diz assim,
falsificados, né? Houve um... Meu, assim, eu acho que a Fênix poderia ser utilizado como estudo, né, para justamente provar o que acontece com um país estabilizado, cara, porque tudo que acontece ali é uma espécie de reflexo da vida real. Mas, assim, a coisa ela vai andando, né, junto com o seu personagem, e você tem que desenrolar até a hora que você tá sozinho. Você fala, cara, agora eu tô sozinho, porra, o que eu vou fazer? Cadê o pessoal que tava aqui para dar minha segurança? E você tá lá sozinho, mas com uma mala de dinheiro. O que você faz? Você vai lá e compra alguém, velho. Entendeu? Não tem outra. Você vai lá e compra alguém. Né? Aquele dinheirinho do jogo, né? Eu tenho até os bolsomitos da Fênix ano passado guardados. Eu tinha a tretaína, mas a tretaína zoou também, aí eu tive que jogar fora. Você comeu toda a tretaína, né? Você comeu toda a tretaína. Mas assim, cara, mas não, detalhe, cara, e tem uma vantagem, você tem a liberdade, né? Por exemplo, teve uma Fênix, né? Que eu precisava juntar dinheiro e não sabia como juntar dinheiro, tava com pouco dinheiro, né? Eu tinha pouco bolsomito, essa da tretaína, né? Aí eu lembro que eu cheguei pro pessoal e falei, pega mato aí, velho. Vende essa porra aí com capim santo, né? Corta esse capim santo. De repente, alguém chegou pra mim e falou assim, isso na Fênix na passada, não nessa última, né? Cara, eu tava lá em cima, de repente tô vendo o povo andar com um monte de saco cheio de capim. Eu fui perguntar o que era, né? Aí, de repente, alguém chegou pra mim e falou assim, foi o filho da puta do Alex que mandou cortar isso aí pra poder vender lá embaixo pra poder fazer dinheiro. E virou, cara, que a galera tava cortando o mato pra poder fazer dinheiro, velho. Né? E começou a virar dinheiro, aquilo, né? Começou a virar um dinheiro extra dentro do jogo, tá? E os caras tinham máquina de imprimir dinheiro falso, velho. Faziam dinheiro falso lá no jogo. E essa é uma grande diferença da Fênix, né? Você tem uma liberdade, assim... gigantesca. Sim. Né? Não tem nada se tem um personagem, você tem a vantagem, por exemplo, teve uma hora que eu morri no jogo, mas morri porque eu tinha que morrer, entendeu? Mas naquele momento em que você morre, o momento em que eu morri, eu renasci como um jogador normal, entendeu? Aquele personagem morreu, porque estava perto do fim do jogo, aquele personagem precisava morrer, tá? Agora tem gente que não morre. Né? Tem personagens aí, né, de alguns jogos grandes aí que eu não posso morrer porque tô no roteiro. A gente vai fazer um especial sobre isso daí, vai rolar farpa pra todo lado. Eu acho que cortou o seu áudio, Alex. Melhorou? Agora tá saindo. Tá. Então, o Tinoco da outra Fênix, depois eu te passo o contato, ele tá morando em São Paulo, você pode conversar com ele. Ele não foi nesse último, mas o Marani foi. Aí você pode conversar com ele que ele vai te falar umas coisas legais também, porque ele foi o prefeito Minion lá da Vila de Jericó. Tá. Teve um assunto na Fênix de Jericó, né, naquela que tinha as tretaínas, não. Foi uma Fênix antes dessa, a outra, né? Que tava era o comandante lá, o capitão da base lá, acho que Jesus era o nome dele, eu não lembro o nome dele, tá? Eu tava dentro do blindado, velho. Pensei 4 vezes em tomar o blindado. Pensei 4 vezes em tomar o blindado. Pensei. Tá? Na última hora eu pensei assim, tomo, não tomo. Na hora que eu pensei em tomar o blindado, eu descobri que se eu tivesse tomado o blindado eu tinha morrido. Mas eu não tomei. Mas teve uma hora que eu também consegui tomar o blindado, foi quando a gente deu a volta lá pra cima, né, e foi feito que eu cheguei na vila, né, que a vila já tava vazia, né, eu falei assim, tem um blindado pra poder fazer agora o trânsito de vocês de ponto A pro ponto B em segurança. Aí o pessoal que tava lá entrou e saiu, foi embora pra fazer o que tinha que fazer, entendeu? Mas é legal pra caralho. Fênix. Acabei bobeando, assim, de já ter feito isso logo quando acabou essa Fênix. Então tem muita coisa que passou um ano já praticamente. Tem algumas coisas que eu lembro de relance só. Foi você que fez o discurso em cima do carro, né? Foi à noite, quase à tarde. No primeiro dia você subiu no primeiro dia, né? Teve o discurso, ali eu fui ferido, né? Eu levei um tiro, fui ferido, eu não morri, né? Mas por que eu não morri ali? Tá? Porque se eu morresse ali, o jogo perderia o propósito. Tá? Então ali valeu a regra do ferido. Tá? Porque tinha que ter a eleição
né? E a minha morte seria depois da eleição. Pra morrer de fato, você tinha que ser ou executado, né? Tipo, se o cara colocar você lá, Sim. tipo, você tá sendo executado. Tinha uma galera que tava me caçando. Tinha uma galera que tava me caçando. Ou você morrer 2 vezes, né? Você ser ferido e depois... e depois morrer de novo. Morrer de novo, aí você morria definitivamente. Se você tomasse por definitivo. Só, você era considerado ferido. Aquela hora ali que tava. Eu não sei, não é que eu não sei, eu esqueci o nome do outro rapaz que tava lá, o candidato filho da puta lá, o que tava comprando todo mundo. Eu esqueci o nome dele, velho. Mas a gente boa pra caramba esse cara. Que ele tava em cima do outro carro. Que a gente começou a fazer o debate, depois eu desci do carro e ele subiu em cima do carro. Porra, aquilo foi épico, cara. Porque, cara, não tem jogo que faz isso aqui no Brasil, velho. Não tem. Não tem. O Brasil, o Brasil ainda, né? O Brasil, por tudo que pareça, dentro desse segmento LARP, é muito novo, né? Muito precoce ainda, né? Porque você tem lá o Warzone, por exemplo. O Warzone, na minha opinião, tem uma puta de uma estrutura legal, mas pra LARP tá fraco. Entendeu? É a minha visão pessoal. Tá? Tem gente que ama, tem gente que adora. Nos podcasts, nos Emirados passados, foi isso. Que é tipo, os caras nos Estados Unidos têm o Milsim West e aqui a gente tem a Fênix, né? Não, cara, lá não é isso. Porque assim, não existe um certo comparativo. O pessoal do Gear, cara, eles são muito empenhados, entendeu? Assim, você percebe que eles trabalham pra caralho em cima disso, é cansativo, é estressante. Fazer jogo é cansativo, é estressante, entendeu? Tem uma série de situações. E o pessoal do Gear, você lembra no passado, quando a gente... Então, continuando. Assim, o Brasil, se a gente pegar de 2005 para 2010, tá? Cara, muito pouco se evoluiu. A Fênix, ela foi, né, nesse período, como se fala, inovadora, porque o primeiro foi feito num modelo um pouco mais justo, não tinha tanta história, eram missões, né, e depois foi se abrindo, né, na segunda e na terceira Fênix, né, para poder fazer a entrada do LARP e até essa última, né, muito LARP. Dizem que não foi a última por definitivo, né? Mas eu duvido. Eu acho que lá para frente deve de aparecer alguma coisa, né, inovadora aí. Agora, assim, aqui em São Paulo, né? Por exemplo, quando eu fiz o Zastava foi o segundo jogo praticamente na região Brasil, né, que tinham elementos que você podia identificar visivelmente o que era um morteiro, né? Porque tem que falar também das Overlords, né? Que a gente fez junto com o Elfo, junto com o Cardanuto, né? Que, você tinha lá um canhão montado, fake, com um lona em cima, para poder fazer as coisas acontecer. Você tinha um carro de introdução, né? Hoje o pessoal coloca os caveirão aí, mas tem que lembrar também que a Araçá foi a terra onde nasceu o primeiro caveirão no Brasil, né? Que era uma S10. Tem fotos disso, depois eu te mando se você quiser colocar aí para ver. Opa, entendeu? Mas tudo isso daí, né, vai se combinar num negócio chamado Fênix, porque são experiências, né? Tem que falar do Lágrimas do Sol 1, 2 e 3, entendeu? Foram jogos bons. 3? Entendeu? Não teve o 3. Teve 1 e o 2 só. Eu posso estar... foi 2, Foi 2. Faz tempo, cara. Isso aí a gente tá falando de 2008. Tá? Então, assim, teve o Zastava, que foi um puta de um jogo legal, entendeu? Então, de lá pra cá, as coisas foram crescendo, foram evoluindo, né? Aí veio aquela avalanche de regras imbecis, né? Você sabe que eu não gosto de nenhuma, né? Eu acho que são realmente regras imbecis. Vou falar mal dela, sim, tá? PMA. Na minha visão, quanto mais regra, piora, né? Quanto mais simples, melhor. Não SAR, tem que se complicar. Pressar, Airsoft não tem que se Real complicar Action. muito, né? Na verdade, não pode se complicar. Já que a gente fugiu um pouco do tema da Fênix e partindo para Não, a Fênix é tudo isso. A gente não fugiu, não. Não fugiu, porque se você for comparar a regra, né, a regra da Fênix é muito flexível, velho. Olha que regra flexível, cara. É a regra mais simples possível e extremamente flexível. Ó, eu vou te falar, você tinha lá, sei lá, 200, eu não lembro quantos caras tinha, mas você tinha mais de 100 caras jogando, você não vê uma discussão, você não vê uma treta, cara, com relação à regra de vida, de morte,
ou diferido. Não, Muito simples. é bem tranquilo. É Até muito porque a simples. galera que Você tá não tem jogando dúvida. lá, todo mundo se conhece praticamente ali, né? Sim, Os sim, serviços não, especiais. e detalhe, né, você tem a aplicação da regra, entendeu? E ela não te deixa confuso, entendeu? Ela não vai te proporcionar uma lesão, entendeu? Ela não vai te proporcionar uma chance de você sofrer um acidente, entendeu? Ela é simples, prática e todo mundo entende na primeira explicação. Você não precisa ficar procurando, Ranger. Você pode me explicar de por que eu tenho que fazer isso? Você não precisa ficar procurando, Ranger, para isso. Simples, tá? Então aí depois inclusive lá foi aplicado a regra do tourniquet, né, que a gente foi usada tecnicamente usada em grande massa a regra do tourniquet, né, com um grande Sim. número de jogadores, né, e todo mundo entendeu a regra do tourniquet, que é simples, básica e fácil, entendeu? E você conseguia desenvolver jogo, né? E quando chegar, o legal é que você tem o organograma de comando, né? Aconteceu isso, então pode ir para isso ou para aquilo. Não fica parado. Não fica ali pensando, peraí, o que eu vou fazer agora? Peraí que daqui meia hora eu volto com uma missão para você. Não é assim. O centro de comando, ele era muito prático. Você que estava de jornalista lá, Dinâmico, né? Ele era dinâmico. é Na verdade, dinâmico. Você o nosso funcionava, o dos americanos funcionava um pouco diferente, né? A gente que tinha que descobrir a missão para os americanos. E como eu comentei no podcast dos meninos, pelo fato de a gente ter chegado atrasado, a gente estava com um peso nas costas de ter que. Não era só a gente que tinha que fazer isso, né? Tinha várias outras equipes jornalísticas. Mas eu pelo menos carreguei esse fardo de querer conseguir o mais rápido de missões possíveis para conseguir fazer a galera sair, para não deixar o americano parado. tem. E a gente Por exemplo, conseguiu você no jogo. muito disso daí. Só que Você no jogo, foi repassado pros foi o caras. primeiro jogo que eu vi que você não carregava uma arma, velho. Na Fênix passada eu também não carreguei. Então, existe esse não é jargão a palavra, cara. Existe esse conceito, né? Porque quando você tem jogos hoje, né? A galera tá toda querendo lá, toda trepada. E você tem elementos que eu divido a Fênix assim, em elementos que tem que ficar dentro do quadrado militar. Existem elementos que tem que ficar dentro realmente do quadrado militar, que ele não tem infelizmente não tem aquela capacidade de sair e De utilizar, abstrair e né, fazer o roleplay. de abstrair, fazer o roleplay, trabalhar todo um emocional, né? E o que tem cara que assume aquilo e o cara é o Master of Peak da galáxia, entendeu? Você é um Aí você exemplo do tem, roleplay. porque a vantagem do roleplay é o seguinte, hoje eu não tô afim de fazer papel nenhum, posso ficar ali no soldado raso? Beleza, você foi lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos a mesma coisa? Mesma coisa não, né? Sempre muda. Mas chega uma hora que você fala, hoje eu quero ficar soldado raso. Entendeu? Por exemplo, no jogo que você tava lá, né? Quando eu invadi a base lá dos federales lá, que eu zerei acho que uns 4, 5 pelas costas lá, né? Eu falei, vai lá na frente, os caras foram lá na frente, eu tu. Aí você escuta no rádio, você achar o Alex, fuzila. Tá? Então você vira e mexe, você escuta assim, uma das coisas que assim me deixou muito feliz, né? Foi o Miguelito. O Miguelito chegou uma vez pra mim e falou assim, cara, eu tenho que te agradecer e te dar os parabéns, cara, porque quando eu escuto no rádio aquele filho da puta passou por aqui e fez isso, é porque você tá fazendo o jogo certo, cara. Entendeu? Então o role play, se você. Detalhes, a pessoa tem que ser muito bem desenrolada e tem que ter a cabeça muito aberta, entendeu? Tem que estar na 4ª geração, 5++ plus para poder desenrolar o roleplay. Entendeu? Porque é assim. Senão a coisa fica travada. E dentro da Fênix, né, por exemplo, eu lá dentro do Uber lá, e ninguém sabia quem era eu dentro do Uber, velho. Eu fiquei quietinho, os caras me caçando. Entendeu? Eu sabia que tinha nego me caçando. Só que eles não tinham ideia de quem era o cara. Aí eu saí do Uber, vem no rádio. Não, ele tá de roupão cinza com jaqueta verde. De repente tinha 10 dentro do cara, assim, tudo olhando pela janelinha pra mim, eu dando tchau pros caras, os caras indo embora, velho. Aí fala, o cara tava aqui dentro do carro, velho.
Entendeu? Então, assim, são situações que você tem chance de você fazer. E quando você tem a possibilidade de estar dentro de um personagem, que esse personagem ele consegue delimitar, né, estratégias, atrapalhar outras estratégias e montar outras estratégias para poder fazer parte de um conglomerado maior, cara, isso é fantástico, porque assim, cara, aqui, seja o político filho da puta. Essa é a realidade. Aí você assume aquele capaz e vai fazendo os rolês. Só que assim, é tudo muito hilário, né? Porque depois você para pra poder ver as coisas que você faz, você começa a dar risada sozinho. Às vezes você tá tomando banho e você fala, caralho, eu fiz aquela merda, fiz. Né? Aí você começa a dar risada. Mas assim, então teve uma situação, né, próximo do fim do jogo, né, um pouco antes de eu morrer. Né, eu já tava cansado pra caralho, que eu já tinha rolado aquela fazenda, velho. Acho que eu rolar daquela fazenda, porque teve uma hora que eu tive que parar o carro, né? Que eu tive que parar usar o carro e começar a andar a pé. Tá? E tava junto assim, e eu queria. Só que assim, a comunicação não tava muito boa, porque o elfo queria que eu fosse fazer uma coisa, né? E eu não tava conseguindo entender o que ele queria que eu fosse fazer. Né? E naquela hora, eu não sei o que eu fiz, eu peguei e puxei uma pistola. Né? Aí eu perdi a minha segunda vida. Entendeu? Eu estava perto da base americana. Né? Tanto que nessa hora eu estava sentado ali descansando, né? Teve uma hora que você tem que parar para descansar também, né? Porque senão você não aguenta. É uma né? foto que você tá com o Tavares, não é? Que você tá sentadinho com o algodão no tô nariz. porque aquela hora um cara deu a volta por detrás ali, começou a atirar Não em todo mundo, não tinha negro. Foi a invasão do Talibã, não foi que os caras desceu tudo, Foi uma invasão. E roubou a bandeira americana. Os caras falaram, vamos lá invadir a base. Mas tudo bem, pegar a base vazia é fácil, né? Com 2, 3 caras, vem 10, é fácil. Tudo bem, houve falha dos americanos em não proteger a base. Né? Mas eu tava ali sentado, ali eu tava off-game, eu tava realmente dando uma descansada. Porque tava quente pra caralho, eu tava de jaqueta M65 verde. Apesar que, eu vou te falar, apesar que usar M65 verde num calor de quase 30 graus, cara, você não passa sufoco, não. Ela até te protege, velho. Eu descobri isso hoje. Hoje não, né? Descobri naquele dia. Mas assim, você fica. Eu tinha me hidratado, né? E tava. Sabe quando você vai, vou dar 5 minutos off-game pra dar uma descansada. Nessa hora o Pio tava arrumando o carro dele que eu vi. E eu ouvi a movimentação vindo pela direita, só que eu não podia falar nada, porque eu tava off-game. Entendeu? Eu não podia realmente falar nada. Eu tava ali dando uma descansada e sentado na cadeira. E aí os caras deram a volta por detrás, e teve um tiroteio. Aí ainda bem que foi de pistola, o cara tava muito perto e pegou no nariz, né? Mas é normal, isso acontece. Fica tudo bem dentro da porra do nariz. Mas assim, acontece. Aí depois disso passou, fui lá, fiz o curativo que tinha que fazer, coloquei gelo, passou e voltei pro jogo, né? Para poder concluir. Aí logo na sequência, né, tem o meu assassinato, né, vamos dizer assim, né, aí tem que morrer mesmo, tem que morrer, né, para o jogo continuar. Aí foi quando eu fiquei, agora eu posso ser um Grant normal. Eu fui lá, peguei minha egg, upei as coisas e fui pro fight. E foi assim até o final do jogo. Tá? Que rolou, teve várias confusões nesse aspecto, né, de treta, faltou, acho que talvez diálogo, alguma coisa assim, porque tinha o exército americano, tinha a ANA lá também, né? Que era o exército afegão. Não é que faltou diálogo, porque assim, o LARP, né, quando você começa o LARP, e a galera lá a galera lá gosta de jogar Fênix, né? E aí você percebe que tinham pequenos grupos, né? Que começaram a ficar all missions, entendeu? Ou seja, estamos aqui, é o nosso grupo, vamos fazer isso. Só que aí nessa hora a organização tem que ir lá e pegar o plano de jogo e falar assim, virou isso, vocês têm essas opções para vocês fazer. E aí corrige, né, para o jogo andar, para o jogo não travar num ponto, né. Então, por exemplo, né, teve uma cidade lá que depois ficou inviável, você não conseguia entrar. Né, o Couto ficava lá em cima da pedra. Né? Porque você não conseguia entrar. Ele parou lá aquela cidade do meio onde era o primeiro café, né? E aí ela dava passagem pra rádio do Quinas. Mas se você quisesse chegar na rádio do Quinas, você dá uma voltona gigantesca. Então, eu não consegui chegar na rádio do Quinas, porque se eu entrasse na cidade, eu perderia minhas 3 vidas. Entendeu? Eu perderia minhas vidas. Tá?
Então, assim, eu precisava. Então, eu comecei a conversar com quinas, né? Algumas abobrinhas, via rádio, entendeu? Né, tipo, fazer campanha, falar, tem dinheiro aqui, faz campanha que eu mando dinheiro para você. Só que eu nunca vi o dinheiro chegar lá para ele, entendeu? Então, então assim, as coisas foram acontecendo. Então, aí o meu trânsito começou a ficar na minha vila e a Vila do Salim. A terceira vila, ela virou um reduto onde eu não poderia pisar. E eu não pisei na vila. Eu fui pisar na vila depois da segunda, da segunda intentada que teve lá, que a galera morreu. Aí sim eu consegui chegar lá e trocar uma ideia com o Quinas, A entendeu? sua vila Tomar era uma água a lá no vila café. central, né? A primeira vila, né? Era Tinha central, igreja e tudo mais, né? tinha igreja, tinha A tudo, Ana, né? a E uma Ana coisa fechou legal. aquela vila também uma hora, né? Então, a Ana se dividiu em dois. Se dividiu em uma parte que estava me apoiando e outra parte que estava querendo me fuder. E eu não sabia quem era quem. Tá? Então, assim, então o pessoal, assim, teve uma hora que eu tava com o pessoal do Cova, né? Eu olhava assim, né? Olhava pro Renner e falava assim: esse filho da puta vai me matar a qualquer hora, velho. Desse jeito eu pensava, velho. Né? Aí assim, eu tinha alguns locais que eram sagrados, né, que eu poderia ficar tranquilo, né, para dar uma descansada. Um deles era a mesquita, que foi feita lá, e outra eram duas casas, né, que tecnicamente eu coloquei água ali para mim beber, né, e eu sabia que dali eu tinha condições de eu fugir ou me flanquear para me defender se fosse necessário, né. Então eu ficava sempre numa das duas. E nessas duas, assim, a minha mochila com a arma, ela ficava nessas duas casas. E hora subia, hora descia. Hora subia, hora descia. Mas para quê? Era um ponto onde eu tinha que parar para poder ver o tabuleiro de como estava sendo escrito o tabuleiro do jogo, para poder ver o que eu ia fazer. Né? Às vezes eu tinha que chegar pro Rui e falar assim, ó, aconteceu isso, qual que é a orientação? Aí ele me passava uma orientação, né? E dali dessa orientação a coisa começava a virar outra coisa, entendeu? Mas é legal pra caralho. Fênix é um jogo do cacete, Fênix né? é única, né? Não tem outro. Não tem outra, Não cara. tem outro igual. Mas se tiver outra, tamo lá pra. É o que eu falei, cara. Enquanto tiver. É, não tem Enquanto, outra. enquanto tiver saúde, tamo lá pra brincar, entendeu? Não tem outra Porque no assim, gênero jogo parecido, eu, mas enquanto for é, existindo Fênix, cara, e eu puder ir, eu vou indo, mano. sim, Enquanto os enquanto a caras gente puder, mandar a o gente vai. convite pra mim, Entendeu? eu vou. O legal da Fênix é isso, porque assim, eles fazem essa pré-forma, né? E eles convidam a pessoa correta para poder participar, né? É diferente de um jogo aberto, onde você tem que pegar o cara que está lá 3 meses jogando Airsoft e você vai colocar com um cara que já está 4, 5, 6 anos, entendeu? Porra, velho, eu te falo, é que eu não tô na minha casa, tô na casa da minha namorada. Mas, cara, eu conheço o Airsoft, cara, desde 1983, velho. Entendeu? Primeira vez que eu abri uma revista, né? Eu vi lá um anúncio da Star Rainbow, né? Na época você comprava a arma e montava a Spring em casa, né? Depois meu pai chegou, quando eu fiquei um pouco mais velho, meu pai chegou para mim com um Winchester, daquela 6 mm, né? Mas era Spring, tá? Porra, velho. Eu era moleque brincando com essa porcaria. Aí, só que depois tem a evolução, né? Você para um tempo, vai fazer outras coisas, fica ali só nas revistinhas vendo o que é, não existia internet, entendeu? A coisa tava pegando fogo lá em Taiwan, né? Tá crescendo em Taiwan, crescendo no Japão, crescendo na Europa, nos Estados Unidos. A coisa vai crescendo, né? E de repente vem o boom, né? Aqui no Brasil, né? E aí vem os eventos, aí começa, pô, para quem eu não estive presente, né, nos 2 primeiros eventos Fênix. Isso eu fui na Fênix a partir do terceiro, né, que na época eu estava fazendo a revista Comandos, era uma revista online, né, aí eu fui lá para poder cobrir o jogo. Depois eu te mando os links para você ver, né. Tem história contadinha lá, eu contei um relato legal pra caralho. Mas assim, eu conheço a história da Fênix porque assim, eu tive o contato, o privilégio de conhecer essa galera do Gear, entendeu? E assim, meu, bato palma pros caras, os caras são bons, entendeu? E eles falam, cara, o negócio começou lá atrás, acho que foi Lágrimas de Maio, Lágrimas de Março, não sei, eu esqueci o nome do mês, tá? Começou num jogo entre os caras, né? Tem uma foto deles numa torre de alta tensão ali embaixo. Começou ali. Ali começa a história, entendeu? Então,
Né? Só que assim, você estava fazendo uma comparação com Milsim West, né, com os jogos que acontecem na Europa, jogos que acontecem nos Estados Unidos, né, e jogos que acontecem também no Japão. Né? Cara, o Brasil, ele meramente copia as coisas. Copia, tá? Quando a gente começou a brincar disso, tá? Hoje eu trabalho com isso, tá? Tem gente, igual alguns amigos aí, que montaram importadoras e estão até hoje com a marca deles, entendeu? Mas assim, nos últimos anos, esse crescimento de Airsoft, ele apaga, né? Os novos eventos, eles apagam os eventos anteriores, né? Porque vem aquela avalanche, né? Por exemplo, eu escutei de pessoas falando, o Airsoft vai ficar popular, né? Vai popular demais e vai estragar. Eu falei, cara, futebol ficou popular demais e estragou, entendeu? Então é isso. Então, assim, é o percurso natural. Só que o que acontece, né? Hoje existem outros eventos, né? Tem lá a Operação Carcará, lá em Goiás, eles fazem do jeitinho deles lá, que atende o público deles lá, eles gostam, eles acham legal. Pô, conheço o Hollywood, faz um jogo legal, faz um puta de um trabalho legal, entendeu? Tá? Tem lá os outros jogos, Cascavel, Ruas em Guerra. Tá? Eu acho insano. Um apoio é feito pela Federação de Brasília, legal, os caras fazem um trabalho legal. Só que, para a visão de um paulista, né, é aquela história, pô, vamos fechar a Cracolândia ali, Santa Efigênia, fechar o centro e vamos fazer um jogo no final de semana. Olha o quanto insano a gente está sendo, entendeu? Só que lá não, lá eles têm todo um procedimento para poder pegar e fechar, tem o apoio da prefeitura, apoio da polícia militar, vão lá, fecham as ruas e fazem o evento deles daquele jeito. Parabéns pros caras, os caras estão fazendo um trabalho legal. Isso é o Airsoft, entendeu? Mas a Fênix, cara, eu vou te falar que se existir uma pirâmide no topo, cara. É o topo, é o supra-sumo. É o que você falou, é o supra-sumo. Todo mundo, tem gente que escuta as histórias e fala, você entra lá no YouTube, né? Você coloca lá Operação Fênix, né? Ou de repente você digita qualquer palavra e cai num vídeo da Fênix, né? O cara vai ver lá a data, caraca, isso aqui foi feito em 2005, 2003, 2000, sei lá, quando começou, esqueci as datas. Né? Mas o cara vai ver a data, é qualquer coisa antecessora a 2008, entendeu? A gente tá em 2020, porra. Entendeu? Aí você vem. Eu fui jogar um joguinho legal. Legal, o jogo é legal. Mas você não tem Fênix. Tá? É verdade, velho, é verdade. Assim, nessa parte não tenho medo de falar, não, cara. Acho que não é ser arrogante, cara, é ser orgulhoso. Sim, assim, caralho. Sim. Você entendeu? Ter participado de uma Fênix. Eu lembro que a primeira Fênix que eu participei, que foi a Fênix 4, ainda era aberto, se eu não me engano. Você fazia inscrição, mas você tinha que pagar. Eles escolhiam. Você tinha que pagar rapidão, porque se você não pagasse, já coisava a vaga. Não. Tinha porque a gente recebe as ligaçãozinhas. Você conhece fulano? Mas não conhece, pode colocar o cara. Eu não, pelo menos na minha concepção ainda era aberto, porque eu podia me inscrever e tudo mais. Quando teve a próxima Fênix, que eles falaram que ia fechar, ia ser por carta, eu já fiquei com o cu na mão dos caras não me chamar. Eu falei, porra, velho, os caras não vão mandar e-mail pra mim pra eu poder ir na próxima Fênix e tal. Porque eu não sou ninguém, tipo, eu joguei, tipo, mó avulso. Puta, os caras não vão chamar. E eu ficava na expectativa, será que vai vir um e-mail? Será que vai vir um e-mail? Aí veio, eu falei, pô, fiquei feliz pra caralho. Mas toda Fênix é o mesmo rolê, tipo, será que os caras vão mandar e-mail de convite? Aí você fica naquela ansiedade quando fica a época da Fênix. Mas eu lembro que quando começou a fechar, que era só por e-mail que eles enviavam o seu convite, eu comecei, tipo, passar um suador, assim, será que eu vou te falar um negócio. Eu tô montando, né, já tem uns 4 meses, né, desde quando começou a pandemia, eu comecei a montar um play game, né, esse play game ele vai durar 24 horas, mas não vai ser jogo noturno, tá? Não vai ser jogo noturno, tá? E vai se chamar Histórias de Jericó. Remember the Phoenix. Ou seja, então, assim, eu tô fazendo isso sozinho, né? Eu peguei um outro amigo que vocês não conhecem, tá? Cheguei para ele e tô orientando ele. Falei assim, eu quero que você faça jogos assim, 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 assim para mim, tá?
Mas o cara é gente boa, ele sabe fazer cruzamento de jogo, ele manja de jogo também, entendeu? Só que ele não é conhecido do Airsoft, assim, como a galerinha conhece. Mas, como eu tenho que fazer jogo aberto agora por causa da BLS, né? Então eu vou estar colocando isso aí e vou estar mandando os convites pra galera, né? Os que tem convite serão convidados. E tem aquela galera que vai acabar entrando no jogo via assuntos online. Na realidade, o Gui, assim, a gente tem que. Uma vez estava discutindo, né? Isso foi off-game, né? Depois que acabou a Fênix, né? Porque assim, a multipolaridade, né? O Brasil hoje ele tem dentro do Airsoft múltiplas regras. E múltiplas regras mais atrapalham do que ajudam a desenvolver a coisa legal. Né? Tem gente que é safo, né? Tem gente que é safo e faz a coisa acontecer, né? E faz a coisa acontecer. Mata aí que eu tô sem. Vou falar. Vai falar? Então, assim, o que acontece? Essa multipolaridade de regras, ela mais atrapalha do que ajuda. Apesar que tem os caras que são inteligentes aí, eles sabem que as regras têm que ser enxutas, né? E acabam fazendo algumas coisas pelo interior. Porque eu converso com muita gente do Airsoft, conheço muita gente. E lá pela BLS a gente acaba conversando com mais gente do que você possa imaginar, cara. E a gente de município que tá tendo jogo que você não imagina que tem Airsoft no Brasil. Entendeu? E os caras falam, pô, cara, você conhece esse jogo? Eu falei, não, conheço, participei desse jogo. O cara fala, Fênix, você foi na... Tem cara que chega e fala assim, caralho, meu sonho é ir na Fênix, você foi ou não fui? Entendeu? Eu escuto isso. Eu escuto isso de gente, né? Às vezes você tá no Instagram ali conversando com algum player de algum lugar, o cara fala, pô, que legal, não sei o que, tem jogos que... o cara tem a referência, tá? Mas não conhece a síntese, tá? E aí vem, né, aquela avalanche de regra que mais atrapalha do que ajuda. Mas assim, aquilo que eu estava falando sobre fazer aquele jogo, né, histórias da Fênix, né, vamos dizer assim, né, pegar as coisas que aconteceram, colocar num plot de game e jogar na mão de gente para poder fazer isso, com gente que já é experiência, com gente novata que está querendo aprender, isso vai ser fenomenal, entendeu? Então o que acontece? Tem que falar também uma coisa importante, de que o Airsoft não é só aquele day by day, né? Aquele eu vou lá, compro uma egg numa loja, vou fazer o meu joguinho de final de semana, ou durante a semana à noite, ou durante o dia, sei lá qual, tipo pelada, né? Não é só isso, né? Existem outras derivativas. E aquilo que eu estava falando lá atrás, né, agora há pouco, sobre o Brasil mais copia do que tem a síntese, né? Não é que é mais copia, né? É que são poucas as iniciativas que são originais, entendeu? São originais. É óbvio, você tem que se basear em alguma coisa para fazer, né? Eu costumo dizer que Michelangelo não fez a Capela Sistina sem ter visto ou imaginado algo, né, em algum outro lugar que possa ter dado aquela ideia, entendeu? Então, sempre tem, né, o start dali de onde você vai começar a fazer a coisa acontecer. Outra coisa que tem que ser falado também, né, sobre a Fênix, né, cara, é o empenho que o Gear tem, cara. Os caras fazem, sem dúvida, né? Entendeu? E eu vou te falar, e quando dá as bostas, eu percebo que eles ficam muito chateados. Entendeu? Isso eu percebi isso, entendeu? São coisas que eles, assim, porque eles são muito polidos, né? É um time muito polido, né? Então você percebe quando a coisa de repente não tá de um jeito, né? Eles ficam meio chateados de um lado, mas no final tudo se resolve, todo mundo fica feliz. Tá? E assim, cara, eu acho que coisa vai para além dos horizontes aí, né? E agora a gente está aqui esperando, né? Já tem o que? Um ano que apareceu, vamos ver o ano que vem, né? O que acontece, ou do 21 ou 22, de repente a gente possa ter alguma surpresa aí. Já tá dando tremedeira já ficar sem a Fênix aí, ó. Ah. Não, mas não assim, cara, mas eles abrem espaços, cara. Pô, tem aquela Operação Cascavel também, né, que eu já pensando em ir lá conhecer, entendeu? Fui conhecer a Carcará, entendeu? Eu acho que assim, você tem que ir no jogo, ver, pra depois você chegar e falar. Sim, foi bom? Sem dúvida. Foi. Foi uma bosta? Foi. Foi ruim? Não foi mais ou menos. Entendeu?
Mas tem que Não, tal participar e coisa ter sua tá. própria opinião, Tem né? que participar, tem que participar e dar opinião, porque eu vou te falar, cara. Cara, quando as Fênix aconteceram quando acontecia lá no batalhão de artilharia, não lembro qual que era o batalhão lá em Curitiba, cara, muito legal, cara. Hoje você escuta, ah, mas eu faço um jogo num batalhão em tal lugar, assim, lá na puta que pariu. Você escuta, mas você não vê aquele negócio chegar pra você de uma maneira que você fala, pô, eu quero ir lá ver como que é o jogo. Tá? É igual uma história que uma vez eu recebi, né? Eu, eu tava trabalhando nessa época. Caraca, isso foi 2005. Mas eu não lembro onde eu tava. Mas foi em 2005 isso. Daí, de repente chegou, tocou. Meu telefone tocou, falou assim: Ah, você é o Alex? Eu falei: Sou, o que que acontece? Ah, a gente quer comprar arma. Eu falei: Mas eu não vendo arma. Não, é que a gente comprou umas pistolinhas aqui para treinamento e os recrutas aqui quebrou tudo. Ah, era um militar da Caatinga. Eles tinham comprado o Spring, cara, pra fazer Force on Force. Sabe aquelas Spring transparente? Desse jeito, velho. Eu falei, não, cara, faz isso não. Peraí que eu vou te passar o contato. E aí depois eu passei, né, o contato da Trai, né? Nessa época foi um tempo que eu trabalhei na Trai também. E aí os caras foram, acho que compraram nossa pistola lá e ficaram felizes, foram fazer o Force on Force deles, depois nunca mais me ligaram. Entendeu? Parabéns, espero que sejam felizes em algum lugar do mundo aí. Então, assim, mas estritamente Fênix, cara, porra, velho. Vou tatuar Fênix no peito, velho. É, só quem jogou a Fênix mesmo consegue Ó, falar, ter, sabe? você quer ver um jogo? Você quer ver um jogo que foi memorável? Que eu posso falar assim que é, foi quase uma Fênix em São Paulo? Mantiqueira do Plínio, velho. Ah, a gente conversou sobre. Eu, inclusive ontem, eu não vou dar spoiler aqui, mas a gente trocou uma ideia ontem em off, sem gravar, e vamos ver, expectativas aí, né? Não, assim, a temática, pô, o pessoal lá, eles sabem fazer também, entendeu? Porque assim, pra fazer jogo, cara, você tem que ter vontade, entendeu? Tem que fazer jogo, cara. Tá, eu até entendo a galera do Gear, cara. Cansa pra caralho, velho. Porque assim, olha, quantos jogos eu e o Alpha a gente fez junto, cara? Quantos jogos? Tá? Teve um ano aí, cara, que foi praticamente um jogo pro final de semana, velho. Falando sério. Foi. Eu não lembro que ano foi, mas eu tava consultando uma galeria de fotos, eu fui ver as datas, né? Era praticamente todo Uma final de semana semana atrás um da outra. jogo, cara. Era uma semana atrás da outra, eu tô falando sério, velho. Aí eu virei pra caralho, velho. Teve um ano que a gente fez jogo todo o ano inteiro, velho. Tô falando sério, teve um ano, tá? Teve um ano, foi 5, 8. Acho que foi 2011. 2011, praticamente, a gente. Não, entre 2011 e 2012. Foi um desses 2 anos. A gente jogou todo final de semana. Tô falando sério. Todo final de semana. Ah, o que tem que fazer? Vamos lá para a Sariguela. Batia Araçá. Ah, não tem jogo, já sei lá na puta que pariu. Lá São José dos Campos. Ah, tem jogo lá, tá tal lugar. Todo final de semana tinha alguma merda pra nós ir, velho. Entendeu? E a gente ia, entendeu? Porque não tinha aquela gana. Né? Por exemplo, hoje, cara, assim, eu até fico um pouco triste, né, em ver a coisa como tá indo, né? Porque as pessoas chegam e falam assim: ah, eu sou muito bem cotado no Instagram, eu tenho 30, 40 mil seguidores. Olha assim, cara, eu tô feliz com os meus 500 lá e eu espero que não suba mais do que isso, velho. Entendeu? Tá? Aí a outra coisa também, né, que acontece, as pessoas não entendem, né? Às vezes a gente que é mais velha é meio debochado das coisas, né? Vai falar e faz umas brincadeiras nos grupos lá de WhatsApp. Os caras acham que a gente tá sendo ofensivo, velho. Entendeu? Mas a gente já sabe que aquilo que tá lá já aconteceu sei lá, é tipo um déjà vu, velho. Entendeu? Aí você olha e fala, cara, hein, meu, eu te falo, velho, eu não fico perdendo meu tempo vendo vídeo de Airsoft, que eu já sei qual é o começo, meio e fim. Entendeu? Por exemplo, poucas pessoas devem conhecer Rhode Island Revolt. Acontece nos Estados Unidos, velho. Os caras fazem uns puta joguinho legal, cara. Entendeu?
Tem lá o pessoal do Real Fake Gun que faz uns negócios legais. Converso pra caralho com um gringo aqui no meu WhatsApp, no WhatsApp não, no Instagram. Vou lá, mando. Eu sou péssimo em inglês, né? Então eu faço, aí eu coloco o verbo errado, né? Depois eu fico preocupado. Será que ele entendeu o que eu tô falando? Aí de repente você recebe uma resposta do cara, não, pô, legal, cara, que vocês estão fazendo isso. Entendeu? E tudo isso que a gente tá falando é um universo chamado Airsoft, e dentro desse universo existe um universo paralelo chamado Fênix. Entendeu? Considerações finais sobre a Fênix? Do caralho, velho. Do caralho. Porra, velho. É de fuder, velho. Eu acho que eu vou dar o exemplo mais pornográfico que tem sobre isso, cara. Sabe aquela mina tesudona, peitudona, bunduda, gostosona, que você fala assim, essa é a mina que eu quero? É a Fênix, velho. Toda capa de Playboy é a Fênix, velho. Pronto, resumindo. Muito obrigado aí pela participação. Vamos ficando por aqui e até o próximo Miraz.